O governo anunciou um corte bilionário de gastos e decidiu elevar impostos sobre a folha de pagamento de empresas. O objetivo da equipe econômica é fechar um buraco de mais de 58 bilhões de reais no orçamento e atingir a meta fiscal, que deste ano, a meta que inclusive já prevê um déficit primário de 139 bilhões de reais. O governo anunciou um corte de gastos bilionário. E, além disso, também acabou com a desoneração da folha de pagamento para mais de 50 setores. As medidas visam cobrir um rombo adicional de mais de 58 bilhões de reais da meta fiscal, que já é negativa em 139 bilhões. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a reoneração da folha de pagamento não representa um aumento de impostos. Pelo contrário, a medida evita a criação de tributos e é necessária para a recuperação da economia. Isto é um processo da maior importância, porque é um aumento de receita sem haver nenhuma alíquota de tributos ou de criação de novos impostos. E, de novo, não há aumento de impostos no sentido de criação de novos tributos, de aumentos de alíquota e etc, etc, etc. O ministro também aproveitou o momento para cutucar a gestão de Dilma Rousseff. É que a desoneração das empresas foi decisão da petista para estimular a economia. Mas Meirelles mencionou que agora o governo trabalha para corrigir essa distorção do passado. Fica claro, existe a correção de algumas distorções de política econômica, principalmente na questão da opção para pagamento de tributos em relação à folha que não funcionou, então meramente corrige-se aqui esta distorção. Só com a reoneração, o orçamento federal deve sofrer um impacto positivo de 4 bilhões e 800 milhões de reais. A equipe econômica também equiparou a alíquota de IOF de cooperativas de crédito com a cobrada em bancos, medida que deve gerar 1 bilhão e 200 milhões de reais. Outra receita deve vir da relicitação de 4 hidrelétricas, que deve gerar 10 bilhões e 100 milhões aos cofres públicos. Ou seja, só com essas medidas o governo espera arrecadar 16 bilhões e 100 milhões de reais. Além disso, o Planalto vai promover um corte de gastos de 42 bilhões de reais. Dos ministérios serão cortados 22 bilhões, valor que deve ser proporcional a cada pasta. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, será reduzido em 10 bilhões. No Congresso, as emendas obrigatórias e não obrigatórias serão cortadas em quase 11 bilhões de reais. E o Judiciário também vai sofrer. O corte na Justiça será de pouco mais de meio bilhão. Para a gente entender um pouco mais esse assunto, a gente conversa agora com o economista Adenauer Hockenmayer. A gente fala com ele pela internet. Adenauer, muito obrigado pela sua participação com a gente outra vez. Boa noite. Boa noite, Hélio. Tudo bem? Tudo certo. Para o pessoal também, o telespectador, boa noite. Adenauer, a gente está precisa entender isso, porque o teto de gastos imposto no ano passado, aprovado no ano passado, tinha algumas previsões. A previsão, uma delas era de não aumento de impostos, já que haveria o corte, o teto de gastos, e outra da não necessidade de ficar reajustando o orçamento com o decorrer do tempo. Então, a gente já está no começo do ano ainda, no terceiro mês, e a gente já vê essas duas ações. Veja bem, Hélio, nós temos que entender por que o governo está fazendo esse ajuste nesse sentido. Se nós pegarmos, por exemplo, o setor varejista, que contribui com o PIB brasileiro, nós temos um patamar que ele encolheu a padrões de 2008, né? E aí, se você for pensar também em termos da indústria, o encolhimento da indústria foi até pior, a indústria da transformação. Chegamos a patamar de 2002. Então, se nós formos pensar nesse sentido, nós precisamos recuperar a atividade econômica para que seja fonte de receita, aumente a receita do governo para que ele consiga diminuir essa questão do déficit primário, certo? Mas, nesse sentido, se nós formos pensar de forma clara, o governo
não está vendo essa retomada da atividade econômica. Se não está havendo a retomada da atividade econômica, como é que você vai fazer? Você tem que começar a olhar para as suas receitas, né? E os seus gastos. Então, o que você vai verificar? Olha, na onde que eu tinha feito uma política fiscal de desoneração, que era da folha de pagamento, e que ajudava os empresários nesse sentido para melhorar a questão do custo da mão de obra e ter uma perspectiva maior de resultado, nós vamos aumentar novamente e recompor isso em termos de receita para diminuir esse rombo. E mais ainda, ter que fazer um reajuste nesse sentido, como o PAC, ministérios, sim, entre outros, tem um grande problema, porque é importantíssimo para a retomada do crescimento econômico, né, nesse sentido, que o governo faça os famosos investimentos. E nisso o PAC era crucial para que retomasse toda essa cadeia da atividade econômica, aumentar o PIB, gerando emprego e renda. Então é mais uma página que vai ficar com uma deficiência. Agora, a gente precisa entender também qual que é a razão para que essa conta tenha que ter sido refeita, porque o orçamento do ano passado, para este ano, aliás, foi feito com base em quê? Para que agora se perceba que ia faltar quase 60 bilhões. Então, justamente, o orçamento, na verdade, você tem que entender que ele previa uma retomada da atividade econômica de forma mais pujante. E o que acabou ocorrendo? Você está vendo que está tendo uma certa timidez da atividade Sim. econômica. Se tem uma certa timidez da atividade econômica, consequentemente, não vai aumentar o número de impostos. Se não aumenta o número de impostos pagos, não tem receita para o governo. E o que acontece? Ele já começa a falar, opa, vamos começar a fazer o reajuste aqui no orçamento, porque senão essa conta não vai fechar no futuro. E, no meu ponto de vista, eu acho que é pouco inevitável o governo falar que não vai ter aumento de imposto e tal. Até a própria fala do ministro é contraditória, porque, na verdade, há um aumento de imposto. E se há esse aumento de imposto, ainda que mais, no futuro vai ter que ter um aumento de imposto para fechar a conta. Horas. É muito simples. Se você precisa aumentar a sua receita para você fechar as suas contas. E isso é de suma importância, por exemplo, para o mercado, porque o mercado ele vê a questão de retomada dos investimentos, todas essas coisas, a partir de uma perspectiva de expectativas. Bom, se eu não tenho uma expectativa no futuro de melhoria da economia e que eu vou aplicar esse dinheiro ou vou fazer um investimento e que ele vai ter um retorno considerado, eu não aplico esse dinheiro. Então, veja bem, o que eu posso dizer para você nesse sentido? Se você for pensar, é uma bomba relógio, né? E eu quero ver como é que ele vai desarmar, porque no lado você vê a perspectiva do consumo e no outro lado você vê a perspectiva do governo. E como nós sabemos dentro de economia, né, e investimento é crucial, porque se não tem investimento não vai gerar renda, não vai gerar emprego, as pessoas vão ficar desempregadas e aí fica meio difícil no futuro. O que o governo tem que pensar nesse sentido, Hélio, que é importante, Sim. O governo tem que pensar numa reforma tributária, tá? Numa reforma tributária efetiva e que você melhore os gastos do governo e também a questão das receitas para você equalizar isso aí, e que é inevitável. Mas o que você acaba vendo? Uma apatia do governo nesse sentido para tomar essa decisão. Tudo bem. A gente conversou aqui com Adenauer Hockmeier. Eu agradeço mais uma vez pela sua colaboração com a gente, Adenauer. Uma boa noite e bom trabalho. Boa noite, eu que agradeço. Até mais.